Desejamos agora observar e investigar o comportamento de sinais em tempo discreto que sejam exponenciais. Aqui, pelo fato do tempo ser discreto, então o n ele pertence ao conjunto de números reais e permitiremos que tanto o número c quanto o número a sejam números complexos. Contudo, faremos uma pequena distinção. O número c representaremos em forma polar, então algo assim, módulo com fase θ. E por outro lado, o a permitiremos que ele seja representado em forma retangular, um sigma mais j ômega zero, por exemplo. Isso significa que o sinal exponencial xn ele é o produto desses dois números, então escrevemos jθ vezes exponencial a é isso aqui, já vou separar sigma n mais j ômega zero n. E aqui separaremos a parte real da parte imaginária. Então, r é elevado a sigma n, então passei essa parte real aqui para multiplicar o r, vezes e colocaremos a parte imaginária junta, ômega zero n mais θ. Então, esse produto, esse sinal exponencial em tempo discreto pode ser representado desta maneira. É claro que esse sinal, estamos chamando de xn, ele é um sinal complexo. Todo mundo enxerga aqui o j e vemos que isso aqui é um fasor como os que temos considerado em outros vídeos. O que podemos acrescentar a esse sinal de tal forma que o resultado, a soma, seja um sinal real, que normalmente é o que nos interessa? Ora, podemos adicionar a esse sinal seu complexo conjugado. Então, vamos chamar de x estrela, n, e ele se escreve assim, sigma n vezes menos j ômega zero n mais θ. Portanto, a soma, que chamaremos de, x barra n, ele é r elevado a sigma n, essa é a parte em comum. Agora, elevado a j ômega zero n mais θ, mais elevado menos j ômega zero n mais θ. Esse θ está feio, melhorou. Ok. Todo mundo reconhece nessa parcela alguma coisa relacionada ao cosseno de ômega zero n mais θ, conforme nos é dito pela relação de Euler. Então, escrevendo isso dessa maneira, lembrando que não tem o fator 1 sobre 2, portanto, isso aqui é 2 vezes o cosseno, já coloco o 2 aqui, 2r elevado a sigma n, e isso daqui nada mais é do que um cosseno de ômega zero n mais θ. Para terminar essa representação, nós tomaremos o e elevado a sigma, normalmente a gente representa por um número, que eu vou indicar aqui por alfa. Alfa elevado a n vezes cosseno de ômega zero n mais θ. Então, o que eu fiz? Alfa é igual a e elevado a sigma. Temos aqui, portanto, a descrição matemática de uma exponencial complexa em tempo discreto. Vemos que existe uma função oscilatória multiplicada aqui por constantes, mas multiplicada também por uma função exponencial. Então, observe que essa exponencial ela pode tanto divergir como convergir. E, além disso, haverá uma possibilidade de
comportamento chaveado que mostraremos a partir da próxima transparência. Mas antes, observe a origem, né, dos parâmetros que aparecem nesse sinal. O R e o θ, ou seja, parte da amplitude e a fase, tem sua origem na constante C. A frequência da oscilação e o fato dessa exponencial crescer ou não dependerão do coeficiente A, que é o que está no expoente da função exponencial no sinal original considerado. Por fim, apenas lembrando que esse sinal ele é real, ou seja, x barra de n é um sinal real. Ele é real porque aqui somamos duas componentes de mesma frequência, mesma amplitude, mas com partes imaginárias de sinal invertido, ou seja, complexos conjugados. Aqui temos algumas alternativas desprezando, ou melhor dizendo, não é desprezando, mas vocês lembram daquele C que multiplicava aqui essa exponencial? Então, nesses exemplos, o C é igual a 1. Okay? Então, ficamos apenas com essa exponencial e o A, nesse caso, ele, tanto A quanto E elevado a, que é o alfa, são reais, né? O N continua sendo um número inteiro. Muito bem. Vamos analisar cada um desses 4 casos aqui indicados. Observe, nesse caso, a exponencial, ela é crescente, divergente. Isso se dá, lembra do caso contínuo, para A positivo. Isso significa que E elevado a A, que é o alfa, é um número maior do que 1. Então, nesse caso, alfa é maior do que 1. Pelo mesmo raciocínio, neste caso, o alfa é menor do que 1. Nesse caso daqui, que nós vemos que a exponencial é convergente, é alfa menor do que 1. Né? E nesse caso daqui, que a exponencial é crescente, indicaremos alfa maior do que 1. Daqui a pouco nós faremos um pequeno ajuste a isso, mas só para vocês começarem a enxergar que o módulo desse alfa é quem determina se existe divergência ou convergência. Além disso, quando n for zero, o sinal tem valor unitário. Então, por exemplo, se o n for zero nessa posição, esse sinal é o 1. Para cá, valores maiores do que 1, para cá, valores menores do que 1. Aqui, da mesma forma, por exemplo, se esse aqui for n igual a zero, esse é o valor unitário. Okay? Muito bem? Do lado de cá, o que faz o sinal convergir? É o fato do módulo de alfa ser menor do que 1. Mas o que faz esse sinal alternar ou chavear entre valores positivos e negativos? Observe, alfa é um número elevado a n e n alterna entre valores pares e ímpares, porque n é o relógio, né? Então, 0, 1, 2... Nesse caso daqui, o módulo de alfa é menor do que 1, mas o alfa é negativo. Então, alfa sendo negativo, quando n for par, o sinal será positivo. Quando n for ímpar, o sinal será negativo. Mas a amplitude, ela segue a exponencial, cujo formato é determinado pelo módulo de alfa. Então, de novo, aqui, se escolhermos esse para ser o zero, n igual a zero, este valor é 1, né? Para a direita, valores menores do que 1 em módulo, mas podendo ser negativos, né? E para valores de n negativos, esse sinal ele aumenta. E da mesma maneira aqui, alfa, módulo de alfa maior do que 1 significa que a envoltória ela diverge. E como o sinal é chaveado, sabemos que alfa é um valor negativo, assim como nesse caso. Aqui, alfa é positivo. Então, aqui nós podemos fazer esse ajuste. Por fim, vamos voltar ao caso do sinal em que tanto o C quanto o A eram números complexos
Vocês se lembram que chegamos a essa expressão para o sinal complexo, para o sinal oscilatório, inclusive chamamos isso aqui de x barra. Muito bem, o que temos aqui? Temos uma constante, uma exponencial, e sabemos como isso aqui se comporta, acabamos de descrever isso na transparência anterior, e a novidade aqui é uma oscilação com frequência ω0. Essa parcela, ela determina precisamente essa envoltória exponencial, assim como foi na transparência anterior. O que podemos dizer para este caso? Para este caso, podemos dizer que o módulo de alfa é maior do que 1. Assim como, neste caso, podemos dizer que o módulo de alfa é menor do que 1, porque essa exponencial, a envoltória, ela converge. E com respeito ao sinal algébrico de alfa, será que é positivo ou negativo? Ora, observamos aqui que os valores do sinal, eles não alternam entre positivo e negativo. Portanto, alfa, nesse caso, é positivo e alfa aqui também é positivo. E a parcela de cosseno, que é esta que aparece aqui na chave, ela é a encarregada por esse comportamento oscilatório e essa frequência está associada ao ω0. Okay? Da mesma forma, essa parte aqui. Observem que a frequência aqui nos dois casos é igual, porque o ω0 ele é o mesmo. Aqui ele oscila divergindo, porque o alfa é maior do que 1, e aqui ele oscila convergindo, porque o alfa é menor do que 1, mas positivo. E por fim, podemos imaginar que, suponhamos que esse seja o valor n igual a 0, qual que é a amplitude desse ponto do sinal? Observe, para n igual a 0, isso daqui é 1, isso dá 0, então fica cosseno de θ vezes 2r. Então, esse valor é 2r cosseno θ. Observe que uma exponencial em tempo discreto tem uma variedade de possibilidades, como acabamos de discutir, desde que permitamos que a constante que multiplica e o expoente da exponencial discreta possam ser números complexos.